Deus é bom, maravilhoso. E sobre a vida de cada um de nós, há um plano para cumprir um propósito. Jesus estava caminhando pela Galileia e ele iria iniciar o seu ministério terreno. Saindo de Nazaré, ele vai até a região de Cafarnaum, aonde morava Pedro, e Pedro era pescador juntamente com seu irmão. E o Senhor Jesus, guiado pelo Espírito Santo, olha e vê ali Pedro, um homem completamente fora do padrão. Um homem que não tinha humanamente a menor condição de ser um apóstolo, de ser um líder. Literalmente, como a gente fala, um homem casca grossa. E muitas pessoas poderiam imaginar, por que Jesus está escolhendo e chamando esse homem? Mas é porque Deus transforma os improváveis em escolhidos. E Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as que não são para confundir as que são. E Jesus falou lá em João 15, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Pedro era escolhido, e eu hoje tenho esta palavra de Deus: você é escolhido do Senhor. Amém? Você pode estar completamente fora do padrão estabelecido. Você pode ser uma pessoa que se acha assim incapaz, mas eu quero te dizer, Ele olhou para você e te escolheu. E Ele te chama para você viver um novo tempo. E é muito interessante porque em todos os diálogos da palavra, nós vemos que quando Jesus chama a Pedro, Pedro não teve questionamentos. Pedro não criou expectativas. Pedro simplesmente ouviu aquela voz poderosa e passou a seguir Jesus. E quando isso acontece, nós entramos em um plano divino superior. Por quê? O Salmo 139:16 fala que todos os nossos dias foram escritos por Deus quando nós éramos uma massa informe no ventre das nossas mães. Então há um plano de Deus a ser estabelecido nas nossas vidas, e esse plano, ele depende de quem? Depende de mim. Por quê? Eu opto em vivê-lo ou não. E Deus nos deu esse livre-arbítrio para que eu possa realmente decidir por ele. E eu louvo a Deus que você está aqui nesta noite, porque esta é a tua decisão. Sendo essa a tua decisão, agora você precisa se lançar sem restrições ao chamado de Deus. Porque o que acontece é que muitas vezes nós temos um discurso: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Senhor, tu estás no controle. Mas em verdade, nós queremos assumir o controle. E quando nós assumimos o controle, é um desastre. Por quê? Porque nós saímos da vontade perfeita de Deus e entramos na vontade permissiva. E na vontade permissiva, Deus, entre aspas, não se responsabiliza com aquilo que está acontecendo com você. Mas na vontade perfeita de Deus, você pode passar por lutas, por guerras, por dificuldades, porque Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E Paulo fala em Gálatas 6, que se nós não desfalecermos, no tempo oportuno nós iremos colher. Então, a chave para a nossa vida espiritual é o que o Senhor Jesus falou no Getsêmani: seja feita
a tua vontade. E sejam quais forem as circunstâncias, a vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. Por quê? Porque nós servimos a um Deus de amor. Porque nós servimos a um Deus que Ele fala que um pai, uma mãe, pode abandonar o próprio filho que gerou, mas Ele jamais nos abandonará. Nós servimos um Deus que Ele fala: os meus pensamentos são maiores que os teus pensamentos, e para dar para vocês o melhor. Então, quando eu me entrego ao Senhor, eu vou viver o que está estabelecido por Ele. E eu quero te dizer nesta noite, não é frase de efeito nem retórica, mas o que Deus está por fazer na tua vida ainda é coisa muito maior do que você possa imaginar. E não importa quais os limites mentais que você possa ter colocado. Muitas vezes você fala: ai meu Deus, mas eu já estou com essa idade. Você acha que Deus está limitado à idade? Ai meu Deus, mas até agora não aconteceu nada. Jesus falou naquela parábola lá da viúva insistente: parece demorado, mas Ele está trabalhando a favor dos seus. Deus está trabalhando. Pedro, o Senhor Jesus está te chamando. E quando Pedro se mobiliza, o que acontece? Paralelamente há a oposição demoníaca. Por quê? Porque Satanás é o maior interessado em que você não viva o que Deus tem para a tua vida. Satanás sabe que a tua vida nas mãos do Todo-Poderoso é vergonha para ele, é destruir o plano dele. Porque, claro, nós temos luz e trevas, e se Deus tem um plano que é um destino dentro do plano dele, Satanás também tem um plano estabelecido de destruição para cada um de nós. Por isso, Paulo fala em Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades e dominadores. Então, é uma guerra constante. É o Espírito Santo trabalhando para você permanecer, e é Satanás trabalhando contrariamente para você desfalecer. Tiago 4,17, Tiago fala: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E essa oposição precisa ser vencida através da autoridade de Cristo em nós. Por quê? O diabo vai trabalhar incansavelmente para que nós não vivamos esse plano estabelecido por Deus para as nossas vidas. E Paulo fala em 2 Coríntios 2,11: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Pedro estava predestinado para viver uma grande constituição espiritual. Efésios 1:11, Paulo fala que nós fomos predestinados para esse plano maior. Agora, o diabo iria fazer tudo para que Pedro parasse. E o diabo vai fazer tudo para você parar. O diabo vai querer interromper a tua caminhada, vai levantar situações, mas você vai viver 1 João 4,4. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E esta noite eu quero declarar a palavra de 1 João. O Senhor Jesus Cristo está levantado na tua vida para destruir todas as obras do diabo, e a arma forjada não vai prosperar, e o que vier por um caminho vai sair por 7 caminhos. E como nós lemos agora em Isaías 43, o Deus Todo-Poderoso fala: eu sou Deus, e agindo eu, ninguém impedirá. Ninguém vai impedir o que está por vir de Deus na tua vida.
em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E Jesus, sabendo disso, ele faz uma declaração a Pedro, em Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Aqui é uma lição poderosa. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pedro estava andando com Jesus, já aproximadamente 1 ano. Até então, Pedro andava na sua força carnal. A tradução da Revista Atualizada fala: Pedro, quando tu te converteres. Aqui é um pouco diferente. Pedro andava na força da carne. E Jesus o alerta: Satanás vai te peneirar. E o grande erro do cristão, sabe qual que é? É ignorar o que Satanás pode fazer. E há muita gente hoje brincando de evangelho. Há muita gente hoje tratando o mundo espiritual de maneira inconsequente. E hoje não se prega mais sobre céu e inferno. Mas eu quero te dizer, existe céu e inferno. Existe um Deus poderoso e existe Satanás, que vem para matar, roubar e destruir. E se você quiser vencê-lo na força da tua carne, você já está derrotado, porque a nossa carne não tem vitória contra Satanás. A vitória contra Satanás é a vitória de Cristo em nós. E a vitória de Cristo em nós está no Espírito Santo. E Pedro estava cheio de si. Senhor, eu sou Pedro da Galileia. Eu estou pronto para qualquer coisa. Estou pronto para ir preso. Estou pronto para a morte. Eu sou o todo-poderoso Pedro. Mas a hora que vem a luta, a hora que vem a força de Satanás, se você não estiver preparado, ele vai te peneirar. Por isso, não despreze os desígnios de Satanás. Por isso, não se esqueça de Romanos 16, 20. O Deus de paz vai esmagar Satanás debaixo dos teus pés.